Bom dia, pessoal. Conforme já anunciado pela Gabriele, são 10h02, nós vamos iniciar o nosso webinar, tá? Então vamos lá. Acho que a maioria já me conhece. Meu nome é Rinaldo Bonfim, eu sou o diretor comercial aqui na Corp. E hoje nós vamos falar sobre uma solução nova, tá? Que nós começamos há pouco mais de um mês aqui dentro da empresa, que é a SecPod, tá? E a SecPod é uma solução muito interessante, tá? Principalmente na gestão de vulnerabilidade, no gerenciamento de patches, conformidade de segurança, detecção de resposta, né, o EDR, arquitetura, enfim. É uma solução muito interessante e vem complementar outras soluções que nós já trabalhamos, tá? Como no caso aí de Stella Cyber, que é, é totalmente conectável uma solução com a outra, tá? Então eu gostaria que vocês aproveitassem bastante o nosso evento, tá? Perguntem, usem o chat para fazer as perguntas que vocês tiverem, para que nós possamos esclarecer as dúvidas que possam vir a surgir no decorrer da apresentação, tá? Hoje nós estamos aqui com o Renato Botuin, que ele é o, o principal executivo da SecPod no Brasil, tá? Estamos também com a Gabriele, que eu já comentei sobre ela. A Gabriele é responsável por toda a parte de marketing dentro da Corp. O César Brunelli, ele é o gerente de produtos desta linha, tá? E o Luiz Orlandi, que ele é o nosso System Engineer para a linha SecPod também, tá? Eu vou passar a palavra agora para o Renato. Ele vai começar fazendo a apresentação desta solução e qualquer dúvida que vocês tenham, eu volto a dizer, ponham no chat, façam as perguntas. Nós estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas e após o evento também, entre em contato com o seu gerente de contas aqui dentro da Corp, com o seu account manager, para ter mais esclarecimentos, mais conhecimento sobre o produto, sobre essa solução. Tá bom? Desejo um ótimo dia a todos, um bom evento, uma boa Páscoa. Renato? Beleza, valeu, Rina. Obrigado. Bom dia, pessoal. Muito prazer. Meu nome é Renato Botuin, eu sou o Channel e Alliances Manager aqui na SecPod no Brasil. A SecPod é uma empresa que está no mercado desde 2008. Tá? A gente começou com uma consultoria focada em, em melhorar padrões e estabelecer algumas questões de transparência no que diz respeito à gestão de vulnerabilidades. E hoje a ideia aqui é a gente falar um pouquinho com vocês de como a gente pode melhorar as ofertas, né, de vocês que trabalham como MSSPs, para a gente trazer uma camada adicional de segurança para os clientes e, consequentemente, melhorar aí a lucratividade de vocês com a nossa solução. Tá? Então, quero reforçar aqui que se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar aqui no chat. Eu estou com mais de uma tela, então se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar aqui que eu respondo. Se quiserem levantar a mão também, fiquem à vontade. Gabi, eu acho, o que eu gosto de fazer, tá? Eu não sei como que é o esquema de vocês, mas eu acho que se for possível a gente pode abrir também o microfone do pessoal e se o pessoal quiser abrir a câmera também, a gente pode habilitar. Que a ideia aqui é que a gente Beleza. faça mais uma mesa redonda. Eu vou apresentar, mas eu quero que vocês se sintam à vontade para poder interagir, fazer pergunta, e aí vocês podem fazer pergunta também com o microfone aberto, tá? Então vamos lá. A ideia aqui hoje é passar um pouquinho rapidinho sobre sobre essa apresentação, tá? E eu vou entrar também numa demo para mostrar um pouquinho a ferramenta para vocês ao vivo. Então, vamos lá. O que que a gente vai cobrir aqui hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre o mercado, sobre gestão de vulnerabilidades, o tamanho, crescimento, oportunidades para vocês que são parceiros já da Corp. A gente vai falar um pouquinho sobre os desafios, né? O que que impede os parceiros que trabalham com o modelo de MSSP ou MSP de escalar a receita. Vou falar um pouquinho sobre a solução. A gente vai cobrir aqui uma parte de como vocês podem montar essas ofertas. Então, só para dar um pouquinho mais de contexto, antes de trabalhar na SecPod, eu trabalhei alguns anos na TD Synnex, que é um distribuidor também.
e lá eu ajudava parceiros a nível América Latina a criar suas próprias ofertas de serviços. Então a gente entendia qual que era o core da solução do parceiro, se ele trabalhava mais com a parte de colaboração, se ele trabalhava com parte de segurança, e a gente ajudava ele a criar uma oferta própria para justamente se diferenciar e facilitar a adesão dos clientes e aumentar o nível de retenção desses clientes. E por último, a gente vai falar aqui sobre os próximos passos de como vocês podem se tornar um parceiro da SecPod. E no final, eu vou lançar aqui também uma campanha de incentivo para vocês, tá? Então, um pouquinho sobre o mercado. Hoje, o mercado de gestão de vulnerabilidades, ele tem diversos players. Então, eu estava aqui conversando um pouquinho antes da gente começar a sessão com o Rina, com o pessoal aqui da Corp, que eu acabei de voltar da RSA e lá a gente vê que tem muito player entrando nessa camada aqui de segurança focada em gestão de vulnerabilidades. E por que, né? Uma das razões disso estar acontecendo é justamente o potencial desse mercado. Então, a expectativa de investimentos só no Brasil esse ano para essa camada de gestão de vulnerabilidade, postura de segurança, é de aproximadamente quase 400 milhões de dólares. Então aqui depois eu posso compartilhar essa apresentação com vocês e aqui eu tenho o link para referência que mostra mais detalhes dessa pesquisa. E também especificamente no Brasil, a gente tem a necessidade e a obrigação de que os clientes finais estejam adequados em conformidade com a LGPD, né? E além disso, a gente tem clientes do segmento financeiro que estão também debaixo da regulamentação do Banco Central. Então, isso aumenta a pressão, né, e a necessidade desses clientes estarem em conformidade com essas regulamentações. Então, por que agora, né? Porque qual é o momento, né? Então, a superfície de ataque está aumentando cada vez mais. Então, a gente tem trabalho remoto, a gente tem nuvem, a gente tem IoT, a gente tem diversas CVEs, que são as vulnerabilidades sendo publicadas na casa de centenas por semana. Algumas são críticas, outras não são tão críticas, tem um baixo nível de criticidade, mas a gente está extremamente exposto. Então, o nosso objetivo reduzir essa superfície de ataque, reduzir esse nível de exposição dos clientes, tá? Então, tanto clientes Enterprise quanto clientes SMB buscam uma gestão terceirizada, então uma ótima oportunidade para vocês que trabalham como prestadores de serviço, né, como MSSPs, para abocanhar essa fatia. E a gente sabe que a margem de serviço sempre é infinitamente maior do que de licenciamento e revenda pura, né? Então aqui a ideia é a gente trazer uma solução que vai ajudar vocês a complementarem esse stack de serviços dentro dos clientes, tá? Então, quais são os desafios do mercado, desafios que a gente vê comumente aqui dentro do cenário dos clientes, tá? Então, são dores e problemas que eles estão muito interligados. Então, são ferramentas isoladas, então a TI dos clientes, ela costuma ter mais de uma solução para fazer todo o processo de remediação, né? Aquele processinho do NIST, que é de identificar, normalizar as vulnerabilidades, priorizar e depois corrigir. Então, ele vai ter uma parte que vai identificar as vulnerabilidades, ele vai ter uma outra solução que vai ajudar ele a priorizar, e ele vai ter uma terceira solução para ajudar na remediação e mitigação dessas vulnerabilidades. Isso leva ao quê? A um baixo nível de certeza, porque ele não tem certeza ou ele não tem a clareza de que ele está de fato identificando todos os riscos e conseguindo mitigar todos esses riscos. Isso leva a uma remediação mais lenta e ineficaz, porque ele tem que ficar alternando entre diferentes plataformas e, consequentemente, ele não consegue estabelecer um programa contínuo de gestão de vulnerabilidades e melhoria da postura de segurança. Então, vocês podem ver que todos esses problemas, eles estão muito interligados e eles dificultam ali o dia a dia na vida dos clientes. Então, a ideia é que a nossa solução, ela vem justamente para endereçar esses pontos aqui principais. Então, para quem quer essa oportunidade hoje? Para um parceiro que já possui uma base instalada de clientes que precisam, né, e demandam segurança gerenciada a nível de serviços, expansão do MRR, né, que é o Monthly Recurring Revenue, então
a receita recorrente mensal, né? Então, para um parceiro que quer ir além da revenda de licença e oferecer serviços recorrentes com maior margem, né? Então, a gente chama de Profit Maximizer, o maximizador de receita, de lucro. A redução de churn, então, a gente aqui, como o Rinaldo falou, é uma solução nova dentro do portfólio da Corp, que eles não têm outro player, né? Então, a gente escolheu trabalhar com a Corp justamente por essa questão de exclusividade dentro do portfólio, onde a gente não tem nenhum concorrente. Então, vocês que já trabalham com a Corp têm acesso à SecPod e é uma forma de vocês se diferenciarem dos demais players do mercado, porque através da diferenciação a gente consegue aumentar a retenção do cliente, porque ele dificilmente vai encontrar uma solução igual, similar no mercado. Então, aumentando a diferenciação, vocês conseguem aumentar também a retenção e reduzir o churn dos clientes. E também reduzir a complexidade operacional. Então, como eu falei antes, a gente tem muitos cenários em que o cliente possui mais de uma ferramenta para poder fazer todo o processo de remediação. Então, aqui a gente vai reduzir essa complexidade operacional. Reduzindo essa complexidade operacional, a gente vai diminuir a quantidade de ferramentas que vocês precisam para poder entregar um mesmo serviço. Então, a gente consegue também reduzir essa complexidade e aumentar a receita, porque a gente vai estar falando de um único produto para poder fazer todo o processo. Tá? Então, introdução à SecPod. Como eu falei, a SecPod está no mercado desde 2008. A gente está presente em mais de 52 países. Como o Rina também comentou, eu estou começando a operação da SecPod no Brasil, tá? A gente tem hoje a maior biblioteca de checks de segurança, são mais de 200 mil verificações de segurança que a gente consegue fazer, e tudo isso acontece, né, por conta dessa nossa trajetória de 2008, 2009, que foi quando a gente começou com a consultoria. Então, através dessa consultoria, a gente consolidou e começou a criar esse banco de dados, e aí hoje a gente usa esse banco de dados com esses checks de segurança para poder entregar o maior nível de segurança de gestão de vulnerabilidades do mercado para os clientes, tá? Então, a gente tem hoje duas plataformas. A gente tem o Sunner CVM, que foca aí na gestão contínua de vulnerabilidades e exposições dentro do ambiente on-premise do cliente. Então, a gente consegue unificar a questão de varredura, priorização e remediação em tudo que está dentro da infraestrutura física do cliente. Então, a gente está falando de workstation, servidores, dispositivos de rede, switch, firewall, tudo que ele tiver dentro do ambiente, a gente vai conseguir identificar possíveis vulnerabilidades, misconfigurations e anomalias, tá? E a gente também tem a mesma funcionalidade para o Sunner Cloud. Então a gente vai fazer a proteção de aplicações nativas na nuvem. A gente tem um mecanismo de IA para ajudar na sugestão e com geração de insights de como ele pode melhorar a postura de segurança. Então, a gente tem a parte de CSPM, que é a gestão de postura, e o CWPP, que é a parte de Workload Protection para dentro do Sunner Cloud. Tá? Então, aqui, quais são os principais benefícios transformadores que vocês vão conseguir entregar para o cliente com o Sunner da SecPod? Então, é o TCO reduzido, porque a gente está falando de enxugar a quantidade de ferramentas que o cliente tem. Então, se ele tem 3 ferramentas para fazer cada uma das etapas ali, desde a identificação, normalização, remediação, né, e priorização, a gente vai estar falando de uma única plataforma para ele poder fazer tudo. Isso, consequentemente, leva a uma maior efetividade, ajuda na questão da centralização da operação, e a gente tem um módulo dedicado para compliance, onde a gente consegue estabelecer políticas de hardening para facilitar a questão da conformidade. Então, a gente consegue criar ali, a gente tem benchmarks específicos, mas que eles podem ser customizados para a gente, por exemplo, ajudar o cliente a homologar para uma ISO 27001, ou se ele quer criar ali algum nível de conformidade para LGPD, a gente consegue criar esses frameworks customizados. Então, eu vou pausar um pouquinho aqui a apresentação e vou abrir a plataforma para poder mostrar para vocês ao vivo, tá? Ela funcionando. Então, enquanto eu abro aqui, eu queria aproveitar e ver se alguns de vocês já trabalha ou já trabalhou com alguma solução de gestão de vulnerabilidades no passado
ou se você já tem algum outro player no portfólio. Aí fiquem à vontade para. Deixa eu ver aqui se o pessoal consegue Eu ler já meu habilitei o microfone de todo mundo, tá, pessoal? Ah, beleza. Obrigado, Gabi. Imagina. Pessoal, não fiquem acanhados. E hoje, tudo que eu estou apresentando aqui é verdade, tá? Não é porque hoje é 1º de abril que é mentira. É tudo verdade que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, assim, se vocês tiverem. Só falar aqui se vocês já trabalharam com alguma solução no passado. A gente tem diversos players aqui, então a gente tem Qualys, a gente tem Wiz, a gente tem Orca, Rapid7, a gente tem Open Source também, que é o OpenVAS. Vocês já trabalharam, já conheciam essa camada aqui de gestão de vulnerabilidades? Opa, Débora, pode falar. Pode abrir o microfone e Não, falar. na verdade você perguntou e eu queria dizer que não conhecia, tá? Tá, legal. Beleza. Mais alguém? Mais alguém? O pessoal tá meio acanhado ainda, não tem problema. Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar aqui um pouquinho da ferramenta funcionando ao vivo para vocês. Todo mundo que se tornar parceiro da SecPod vai ter acesso a isso aqui. Um dos benefícios da parceria com a SecPod é que a gente, assim que vocês assinam, a gente já libera licenças NFR para que vocês possam instalar no ambiente de vocês e começar a popular o tenant de vocês com as informações para vocês poderem apresentar para os clientes. Um outro ponto que a ferramenta, a plataforma, ela foi construída pensando em parceiros que têm o perfil de MSP e MSSP, tá? Então ela é uma plataforma multi-tenant, onde vocês conseguem acoplar aqui as organizações dos clientes de vocês aqui dentro, tá? Para facilitar justamente a questão de gestão e entrega dos serviços. Então aqui a gente tem duas organizações, né? Uma SecPod e outra SecPod Technologies. Aqui seriam a relação dos clientes de vocês, tá? Então, assim que a gente abre a solução, a ideia é que ela seja o mais visual possível para facilitar a questão da inteligência de dados e tomada de decisão, tá? Então, assim que a gente abre aqui a console, nessa primeira linha, a gente vê tudo que está relacionado ao CVM, que é justamente a parte do ambiente on-premise do cliente. Então, a gente vê quantos endpoints ele tem, quantos servidores ele tem, quantos dispositivos de rede e o total de aplicações que ele tem rodando dentro do ambiente. A segunda linha a segunda e a terceira linha a gente começa a falar do Center Cloud. Então a primeira linha é a parte do KNAPP, tá? Que é justamente a infraestrutura de nuvem dele. Hoje a gente tem integração já nativa com GCP, AWS e Azure, tá? Então aqui a gente vê algumas informações básicas aqui do ambiente de nuvem do cliente. Então quantidade de recursos, quantos estão publicamente acessíveis, uma estimativa de custos e a quantidade de usuários que têm acesso a esse ambiente. E por último, a gente tem a parte de workloads, tá? Que são justamente os workloads que estão provisionados ali dentro dessa nuvem do cliente. Então a gente vê a quantidade de cloud workloads, quantos servidores, quantos estão ativos e a quantidade de aplicações que eles têm rodando aqui dentro, tá? Então vou abrir aqui primeiro a parte do CVM. Então, como eu falei, a ideia é que a plataforma seja o mais visual possível para justamente facilitar a, a identificação, a tomada de decisão e também para que vocês mostrem diversos indicadores para os clientes, né, que comprovam ali a execução do serviço, tá? Então, aqui a gente tem a visibilidade do parque, do ambiente do cliente, a gente tem aqui o índice de cyber higiene, como que está a postura de segurança desse ambiente no geral, tá? Então a ideia é que com a entrega do serviço de vocês, com a consultoria, né, se posicionando como um trusted advisor ali do cliente, a gente tire isso aqui da parte vermelha e tente trazer o mais próximo possível do verde, que é a postura de segurança ideal no ambiente, tá? Então aqui a gente tem uma parte de detecção, a gente tem aqui a priorização e aqui as principais recomendações de remediação. Então, como é que funciona a solução hoje, tá? Então, a gente tem aqui as 4 etapas aqui do NIST, tá? Na questão de gestão de vulnerabilidades,
Então a gente tem a etapa de visibilidade e normalização, a etapa de detecção, a etapa de priorização e, por último, a etapa de remediação. Então, dentro de visibilidade e normalização, a gente tem dois módulos: o módulo de Asset Exposure e a anomalia de postura. Então, começando pelo módulo de Asset Exposure, a gente vai mostrar o nível de exposição dos ativos do cliente. Então, aqui a gente vai ter a distribuição dos dispositivos, o tipo dos dispositivos, quem que é o fabricante, a relação desses dispositivos, tá? A relação das aplicações, a relação das licenças, aí aqui licenças a nível de hardware, sistema operacional e de aplicações, aplicações que estão desatualizadas. A gente consegue aqui dentro fazer blacklist de aplicações, tá? E a gente mostra também a relação de aplicações que estão instaladas, mas que raramente são utilizadas. Então, pegando esse gancho aqui da blacklist, aqui dentro a gente já consegue, está pensando aqui dentro a gente já consegue normalizar ou criar uma blacklist de aplicações aqui dentro. Então, vamos dar um exemplo de um cliente que tem uma aplicação específica própria que ele só consegue usar em determinada versão do Mozilla, ou do Chrome, ou do Edge, e ele não pode, ou versões mais atualizadas, mais recentes de algum desses navegadores, não consegue acessar essa aplicação, né? Às vezes por alguma limitação interna. Então a gente consegue, por exemplo, falar que se ele tem uma versão XYZ, vamos pegar aqui esse account service, mas vamos supor que é uma versão do Mozilla. Então ele só consegue usar essa versão aqui do Mozilla para poder acessar. Então a gente coloca ela aqui com uma whitelist e todas as outras versões que tiverem instaladas dentro do ambiente do Mozilla, a gente vai colocar numa blacklist para a gente poder ter essa visibilidade, tá? Tudo aquilo que for instalado, mas estiver numa blacklist, vai aparecer aqui também dentro do módulo de anomalia de postura. Então, o módulo de anomalia de postura, como o próprio nome já diz, vai indicar tudo que está acontecendo de anormal dentro do ambiente do cliente. Então, aqui a gente consegue ver a relação de todas as anomalias, né? Tudo que está acontecendo dentro do ambiente. Então, aqui a distribuição dessas anomalias, quantas são altas, quantas são médias, quantas são baixas. Aqui é uma questão de agrupamento, né, de densidade, de qual é a anomalia que mais está acontecendo dentro do ambiente. Então, a gente vê que tem essa aqui, tem 10 máquinas com espaço em disco menor que 100 MB. A gente tem aqui o radar, onde mostra a categoria que está gerando esses eventos anômalos. Para cada anomalia que acontece dentro do ambiente do cliente, a gente tem essa tabelinha aqui, onde a gente gera um PA, que é um ID para essa postura que está acontecendo dentro do ambiente. A gente tem a relação do detalhamento dos dispositivos, né, que tem anomalias. A gente faz aqui o agrupamento, tá, das anomalias por sistema operacional, aqui por família e aqui por dispositivo. Então, aqui em cima, em todas as anomalias, a gente consegue ter a relação de tudo que está acontecendo dentro desse ambiente do cliente. Então, cada um desses cards vermelhos que a gente vê aqui é uma anomalia que foi identificada e cada um desses cards verdes aqui dentro foi uma anomalia que a gente já normalizou, tá? Então, por exemplo, aqui a gente vê que tem 3 máquinas que estão com o BitLocker desabilitado. A gente já tinha visto antes que tem 10 que estão com espaço em disco menor que 100 MB. Então, se eu clico aqui, a gente vai entrar no detalhe de quais são essas 10 máquinas, tá? Então, a gente mostra aqui a relação das 10 máquinas, também aqui a relação das anomalias dentro de cada uma delas, tá? A gente consegue aqui configurar a whitelist, tá? E aqui pensando em portas, pensando em serviços, processos, aplicações que vão rodar na inicialização, dispositivos indesejados e outras variáveis do ambiente, tá? E a gente consegue fazer tudo isso separado por plataforma sistema operacional. A gente já consegue aqui também normalizar os PAs. E se o cliente tiver um caso específico, a gente consegue aqui criar regras customizadas de detecção e resposta, tá? Então tem o caso aqui de uma POC que a gente estava rodando com um cliente, que ele tinha um servidor SAP, nesse servidor ele tinha múltiplos IPs acessando múltiplas portas, e ele falou, olha, a plataforma fica acusando que isso aqui é uma postura anômala, mas dentro deste caso específico, para esses IPs específicos, tentando acessar essas portas,
eu queria normalizar. Então a gente foi lá e criou essa regra customizada de detecção e resposta para o ambiente do cliente, tá? Então, indo para a etapa de detecção. Então, aqui a gente fala do módulo de gestão de vulnerabilidades. Então, aqui a gente vai mostrar as estatísticas, né? De quantas são críticas, quantas são altas, quantas são médias, quantas são baixas. Aqui a gente vai mostrar a categoria delas, né? O índice de explorabilidade separado por categoria. Então, se é facilmente explorável, se é explorável pela rede, se é uma brecha pública ou se é uma vulnerabilidade que permite um movimento altamente lateral, tá? A gente mostra aqui também a relação das vulnerabilidades que estão sujeitas a um High Fidelity Attack. A gente mostra também a relação dos dispositivos, a quantidade de riscos que eles têm, a distribuição da severidade e quantos assets estão sendo afetados, tá? A gente mostra aqui a separação por sistema operacional, por grupo, e aqui a gente mostra o aging dessas vulnerabilidades. E aí a gente pode ver o aging tanto pela data de detecção dentro do ambiente, quanto pela data de quando essa vulnerabilidade foi lançada, né, identificada pela primeira vez no mercado. Aqui a gente mostra a relação dos principais assets que estão vulneráveis e as principais recomendações de remediação. Então, aqui na tabela de todas as vulnerabilidades, a gente vai ver todas as vulnerabilidades que ele tem dentro do ambiente, seja ela crítica, alta, baixa ou sujeita a um High Fidelity Attack, tá? Então aqui a gente consegue ver esse ranking e vocês podem ver que essa daqui, ela tá com índice de severidade 5.5, né? Mas ela tá acima desse 9.8 porque ela tá sujeita a um High Fidelity Attack, tá? Então aqui dentro do módulo de gestão de vulnerabilidades, a gente consegue fazer a gestão também das regras de detecção, tá? E a gente também consegue estabelecer SLAs de remediação. Então, isso aqui vai funcionar como uma bússola para vocês trabalharem com o cliente de vocês, tá? Então, a gente consegue criar aqui uma regra que, com base na data de detecção, o time tem 5 dias, por exemplo, para tratar e trabalhar em cima das vulnerabilidades que estão sujeitas a um High Fidelity Attack. E o time vai ter 10 dias para trabalhar em vulnerabilidades críticas, 15 dias em vulnerabilidades altas e assim por diante. Então, a partir do momento que a gente estabelece esse SLA de remediação, a plataforma vai gerar um relatório para mostrar quais foram as vulnerabilidades que foram tratadas dentro do prazo, quais não, às vezes não tinham uma regra configurada e quais violaram ali a política de SLA que a gente estabeleceu, tá? Alguma pergunta até aqui? Beleza, acho que não temos perguntas. Então, vamos entrar agora no módulo de compliance. O módulo de compliance, como o próprio nome já diz, a gente vai criar políticas de hardening com base em benchmarks de mercado, justamente para facilitar a auditoria no ambiente do cliente, meio que em tempo real. Então, aqui a gente consegue criar esses frameworks, né, essas políticas de hardening com base em benchmarks de mercado. E aí, uma vez que a gente aplica esses benchmarks, o agente da solução vai fazer um scan de novo no ambiente e vai identificar quais são as regras que a gente tem aderência, estão passando, quais os dispositivos não estão em conformidade para o time poder atuar. Então, aqui a gente tem diversas categorias, tá? De benchmark. Então, a gente tem compliance em geral, a gente tem NIST, a gente tem PCI, a gente tem STIG e a gente tem CIS. E como eu falei antes, o meu cliente está querendo homologar para ISO 27001. A gente consegue selecionar, por exemplo, compliance em geral, selecionar aqui a plataforma, o sistema operacional que ele tem no ambiente, e a partir daí a gente começa a customizar a regra para adequar aqui a ISO 27001. Então a gente tem todas essas categorias aqui para a gente poder fazer a configuração. Uma vez a gente configurando e customizando, a gente valida o escopo, valida os detalhes e aplica. A partir do momento que a gente aplica, como eu falei, o scan ele vai rodar o agente vai rodar um scan de novo, e aí com base nisso ele vai mostrar aqui, ó, o que está compliant e o que está não compliant, a aderência dos dispositivos, aqui separado por grupos, tá? Então, o desktop a gente vê que tem 375 issues que não estão compliant, tem outros 94 que estão compliant, tá? A gente vai mostrar aqui os benchmarks que estão ativos,
A relação de dispositivos com misconfigurations, e aí a relação aqui do que passou, o que passou dentro da regra e o que não passou, o que falhou, a distribuição da severidade, a última vez que foi escaneado, o status se está ativo ou se está inativo, se está desligado. Ó, esse aqui, por exemplo, que é um Windows Server 2022, ele já tem 60 dias que não é ligado, não tem um scan. Então a gente consegue ter essa visibilidade também. A gente tem aqui a relação dos misconfigurations, os principais assets que desviam do padrão que a gente estabeleceu e, novamente, as principais recomendações de remediação. Então aqui a gente vai ter essa parte de para correção dos misconfigurations, a gente consegue estabelecer regras de automação aqui dentro para fazer essa correção de maneira automatizada, tá? A gente consegue criar aqui grupos de teste, faseamento desse deploy aqui e a implementação desses benchmarks. A gente também consegue fazer rollback dentro do ambiente e a gente consegue verificar o status de cada um desses jobs que a gente tem aqui dentro da plataforma, tá? Então aqui a gente vai ter a relação desses jobs. Vamos só esperar ele carregar aqui. Ixi, meu Chrome travou. Para ele voltar aqui, deixa eu mudar de modo de voltar. Aqui a gente tem o módulo de priorização, né, com a etapa de priorização. Então, como o próprio nome já diz, a gente vai mostrar todos os riscos que o cliente tem dentro do ambiente, tá? E a gente vai mostrar aqui a nível de P1, P2, P3, P4, o nível de prioridade desses riscos. Então, a gente tem 4.500 e pouco aqui, 600, 4.500 e pouquinho, e que ele só tem que acompanhar, tem outros 23 que ele tem que atender, e tem outros 13 que são críticos que ele precisa atuar de maneira urgente. A gente vai mostrar aqui a tabela desses riscos, então, tanto a nível de vulnerabilidades quanto de misconfigurations. E a gente vai mostrar o nível de prioridade, se é um ativo de missão crítica, qual que é o nível de explorabilidade, qual que é o score, se é um risco que é possível automatizar ou não, o nível de impacto técnico, tá? E a gente mostra também aqui a correção desses riscos. Então, se a gente clica aqui, a gente mostra toda a árvore de decisão do porquê esse risco deve ser acompanhado, se ele é crítico, tá? Então a gente mostra aqui essa árvore de decisão, então o nível de explorabilidade é baixo, se ele é automatizável sim ou não, o nível de impacto técnico se é total ou parcial, e é aqui a relação dos ativos. Então ele é um ativo essencial, mas como o nível de exploração é baixo, a gente deixa ele como somente de acompanhamento. A gente vai mostrar aqui outras informações também. Então, se ele é um ativo business-centric, se ele é data-centric, ou se ele tem interface com a internet. E aqui as referências e as informações para o time poder atuar, tá? Além disso, a gente tem também a parte da integração com o Mitre, tá? Onde a gente mostra a relação da CVS e como que o time vai poder trabalhar aqui para poder fazer essa correção. Então, aqui a gente vai mostrar como que um possível atacante, qual o caminho que ele percorreria para poder fazer esse ataque. E aí, com base nisso, o time só faz uma engenharia reversa aqui para poder endereçar e corrigir, mitigar esse risco, essa vulnerabilidade, tá bom? Então, voltando aqui, a gente vai mostrar quantos desses riscos são automatizáveis. Aqui, esse ambiente já está 100% corrigido através do agente. Então, aqui, o cliente tem que atuar para poder fazer a correção desses riscos, porque eles são relacionados a locais e ativos em que o agente não consegue atuar, tá? A gente mostra aqui a relação dos riscos, o percentual de impacto técnico. Então, 25% dos riscos aqui dentro representam
o nível de impacto técnico total. Aqui a gente vê também a relação dos dispositivos, se eles são business-centric, se eles são data-centric, ou se eles têm interface com a internet. A relação de periodização com base em dispositivos. E é isso. Aqui a gente também consegue filtrar, tá? A gente só quer ver as que o time precisa atuar de maneira crítica. São essas as vulnerabilidades que ele tem aqui dentro, tá bom? Então, indo para a etapa já de remediação, a gente tem o módulo de patch management. Então, aqui a gente consegue ver a relação dos patches que estão disponíveis, tá? Para poder ser aplicados aqui dentro. Então, a gente consegue, aqui dentro, a gente tem dois filtros, dois níveis aqui de aprovação para os patches. Então, o primeiro é interno da SecPod. Então, sempre que surge um patch novo, a nossa equipe de engenharia ela tem um prazo de 24 a 48 horas para fazer algumas verificações. Então, a primeira é se esse patch de fato endereça as vulnerabilidades que ele diz que ele endereça. O segundo crivo é se ele não quebra nenhuma das aplicações. A gente tem mais de 560 aplicações homologadas aqui dentro hoje, tá? Aplicações de mercado. Então, se ele não quebra nenhuma das aplicações. E por último, se ele não quebra nenhum dos sistemas operacionais. Passando nesses três crivos, ele já aparece aqui como um patch disponível para vocês. E aí vocês conseguem criar um segundo nível, uma segunda camada de aprovação, que é determinar que somente usuários específicos podem aprovar aquele patch para ser aplicado dentro do ambiente. Então aqui a gente consegue, por exemplo, mostrar aqui para vocês. Então aqui a gente consegue criar essa regra, né, essa configuração de que somente alguns usuários têm acesso de aprovador para que aquele patch apareça como um patch para ser aprovado dentro do ambiente, tá? E aí com isso a gente consegue ter um nível de segurança maior é, nessa gestão de aplicação dos patches, tá? A gente vai ver os patches que são mais críticos para serem aplicados dentro do ambiente. Aqui a relação dos patches que foram aprovados, tá? Então aqui a gente está vendo que tem vários aqui que não foram aprovados. Aqui a gente vai ver a relação dos patches que estão aprovados ou que estão pendentes de aprovação. Vamos esperar ele carregar aqui. Então não tem nenhum aqui que está aprovado. Vamos colocar aqui que não está aprovado para a gente poder ver a relação. E ele não está carregando. Por alguma razão ele não está carregando aqui. A gente consegue ver patches a nível de firmware também. E aí, assim como o módulo de compliance, a gente consegue fazer rollback, implementar regras de automação e ver o status de como estão cada um dos jobs de aplicação de patch. Por último, e não menos importante, a gente tem o módulo de patch management, de endpoint management. Então, aqui a gente vai mostrar a relação dos dispositivos que foram adicionados recentemente, total de dispositivos, quantos estão com a gente instalado, quantos estão ativos, a separação aqui por plataforma e sistema operacional, aqui a separação por grupos, relação de todos os dispositivos, e aí aqui a gente consegue fazer alguns checks e tomar algumas ações com esse módulo. Então, a nível de check, a gente consegue olhar segmento de rede, software de proteção do endpoint, detecção de dados sensíveis, saúde do sistema, ferramentas. Então, a gente consegue olhar eventos de segurança, política de senha, status do BitLocker, uso da RAM e da CPU, detalhamento do AD, patches que estão instalados, políticas de firewall, a gente consegue ver todos esses checks aqui e a gente também consegue tomar algumas ações. Então a gente consegue fazer acesso remoto, remote scripting, a gente consegue fazer deployment de software, a gente consegue fazer update e upgrade de versão do Windows, por exemplo, então a gente consegue ir a nível de registro aqui e fazer atualização do Windows, por exemplo. A gente consegue fazer controle de aplicação de dispositivo, a gente consegue olhar para a parte de rede, sistema, arquivos, segurança, a gente consegue olhar para tudo isso, tá? E aí pensando na entrega, uma entrega mais básica, por exemplo, um relatório semanal que a gente queira entregar para o cliente, a gente consegue configurar aqui
pegar, por exemplo, a gestão de vulnerabilidades, a existente, tendência, SLA de remediação, vou pegar outro aqui. Então a gente consegue ir criando aqui, vocês estão vendo que eu estou clicando aqui aleatoriamente e já selecionando aqui as informações. A gente consegue mostrar aqui tudo que está acontecendo dentro do ambiente, a gente consegue salvar esse template, a gente consegue estabelecer uma regra de backup. Então, sempre que for gerado um novo backup, a gente consegue colocar aqui, ou o cliente ou alguém da equipe vai receber essa versão que foi gerada do backup no e-mail para poder encaminhar para o cliente. Então, a gente consegue selecionar aqui qual que é a organização, quem que é a conta que vai receber essa rotina aqui de backup, tá? Então, com base nisso aqui, a gente também consegue fazer o download de um PDF, a gente consegue mandar isso aqui direto por e-mail e também a gente consegue estar atualizando aqui esse report, tá? A gente também consegue integrar com ferramentas de ITSM de maneira nativa. A gente tem integração com Fresh Service e ServiceNow de maneira nativa, mas caso o cliente de vocês utilize outra ferramenta de ITSM, a gente consegue conectar por API para poder fazer a geração de ticket e gestão aqui do ambiente do cliente. Mas, adicionalmente a isso, a gente consegue criar alertas para cada uma dessas funcionalidades aqui. Então, para Asset Exposure, a gente vai criar a configuração aqui e a gente consegue colocar o e-mail que vai receber esse tipo de alerta, tá bom? A gente também tem a parte de auditoria aqui de logs de tudo que aconteceu dentro da plataforma, tá? E a gente consegue exportar isso aqui para um CSV. Então a gente vê aqui que o Robert, acessou a conta do Sunner CVM Demo Account. Isso foi hoje, agora 10h35 da manhã, 9 minutos atrás. Então a gente consegue ter aqui toda essa auditoria aqui dentro, tá bom? Agora, no que diz respeito à parte de cloud, a funcionalidade é praticamente a mesma, tá? O core da solução é o mesmo. O único módulo diferente que a gente tem dentro da parte de cloud é esse módulo aqui, o CIEM. Então, a gente tem módulo de Asset Exposure, a gente tem módulo de anomalia de postura, a gente tem módulo de gestão de postura, que é justamente a parte de compliance, a gente tem a priorização de riscos e a gente tem a parte de remediação, que é igual a patch. O único que é diferente é esse aqui de entitlement, que é onde a gente vai ver o nível e a quantidade de usuários que ele tem aqui dentro do ambiente, quantos grupos, as políticas, as regras, aqui as regras customizadas, os usuários que têm mais privilégios, as principais recomendações de remediação, e aqui as atividades críticas a nível da organização, a pasta e o projeto, e aqui, como eu falei, se a gente clica aqui, ele já começa a carregar alguns insights com base em IA de o que o time, né, ou vocês podem fazer para corrigir essas atividades críticas aqui dentro. Tá pensando aqui. Vou esperar um pouquinho. Renato, Oi. oi, deixa eu te perguntar. É, a Revenda está com a plataforma dela, está trabalhando. Na plataforma ele pega tanto o on-premise quanto o cloud. É a mesma plataforma. É a mesma É plataforma, a mesma, exatamente. ele só muda o jeito que ele vai enxergar um ou outro que vai. No cloud vai ter alguma coisinha um pouquinho diferente, mas a plataforma é a mesma, perfeito. Exato, exato. A ideia é a gente justamente centralizar a gestão do ambiente, né, da postura de segurança do cliente. Então, para a parte de ambiente on-premise, a gente tem um módulo dedicado, tá? Que é a parte do CVM. Para a parte do KNAPP, que é a parte de infraestrutura do cliente, a gente também tem um módulo dedicado, que aqui a gente tem a separação aqui, ó, tá vendo? AWS, Azure, GCP. E para a parte de CWPP, que é a parte de Workload Protection, a gente também tem uma parte separada. Então aqui a gente tem a visibilidade centralizada, né? Os detalhamentos gerais, assim, de cada uma das frentes, mas a gestão, né, para a gente poder botar a mão na massa, é separada aqui por ambiente, tá? Então aqui por último a gente tem a parte de CWPP,
que é onde a gente vai ver a proteção do workload em si. E aí aqui a única diferença é que ao invés de Endpoint Management, é Workload Management. Tá bom, Edson? Perfeito, perfeito. Beleza. Pessoal, alguma dúvida com relação à plataforma? O pessoal tá meio acanhado, hein, Rina? Vamos lá. Então aqui, como eu falei, né, a gente tem aqui Opa, os... desculpa, estava com o microfone fechado. Pois é, cara, o pessoal não quer interagir, não. Tá Não tem difícil. problema. Se o pessoal vender, tá bom. O que importa é o pessoal vender. Vamos lá. Verdade. Os principais benefícios, como eu falei antes. Então, o TCO é reduzido, porque a gente vai enxugar a quantidade de ferramentas. Então, a gente vai aliviar ali a questão de custos do cliente, né? Então, aqui o TCO é o Total Cost Ownership. Então, a quantidade de investimento que ele precisa fazer, a gente vai reduzir, porque hoje ele tem provavelmente mais de uma ferramenta contratada. A gente consegue entrar só com o Sunner da SecPod para substituir todas essas ferramentas, duas, três, quatro. Isso traz uma maior efetividade, a gente consegue centralizar a operação e a gente consegue automatizar aí, através do módulo de compliance, a questão de conformidade com LGPD, Banco Central, ISO 27000 e entre outras. Tá ok? Então, aqui construindo sua oferta, venda valor, não licença. Então, como que a gente pode montar alguns pacotes de serviço para facilitar a vida de vocês? Então, pensando aqui no modelo de criação de pacotes, isso aqui é uma sugestão, tá, pessoal? Não é regra, mas é pensando em facilitar a vida de vocês na hora de entregar isso aqui para o cliente. Então, a gente pode pensar num pacote essencial, deixa eu clicar aqui. Então, a gente consegue pensar num pacote essencial, onde a gente vai trazer visibilidade e avaliação. Então, a gente vai mostrar relação de inventário, normalização de ativos, a varredura contínua de vulnerabilidades, um relatório mensal de postura e o score de higiene cibernética. Então, tudo isso aqui já vai estar ali, plugou a solução, já consegue entregar isso aqui. O avançado vai contemplar tudo que tem no essencial, mais remediação. Então, a gente vai olhar aqui remediação baseada em risco automatizado. Então, a gente vai fazer a análise ali, a consultoria do nível de aceitação de risco do cliente. Com base nesse nível de aceitação de risco, a gente vai estabelecer as regras, né, os SLAs ali de remediação, e aí com base nisso a gente vai começar a criar as regras de automação. A gente vai fazer a gestão de conformidade, o SLA de remediação garantido e um dashboard executivo mensal, onde a gente consegue conectar por API com um Power BI, com um Look da vida para vocês entregarem esse relatório e o cliente consumir em tempo real. E o Premium a gente vai pegar tudo que está no avançado e entregar mais a parte de VCISO, por exemplo. Então, serviço de VCISO trimestral, um relatório de risco executivo para vocês mostrarem o que está sendo endereçado, com base naquela análise de aceitação de risco, o que a gente está fazendo, tá? Então, aqui são apenas algumas sugestões de como vocês podem criar esses pacotes. Beleza? Então aqui eu trouxe aqui dois casos de sucesso, como eu falei, a gente está começando no Brasil, então a gente ainda não tem grandes casos de sucesso aqui dentro, mas a gente já tem alguns cenários aqui. Então a gente tem aqui um cliente que era do setor financeiro, então ele tinha mais de 800 endpoints, tá? Com múltiplas ferramentas, sem integração, e a gente tinha essa auditoria pendente com o Bacen. Então isso aqui é uma fintech, tá? A gente entregou esse pacote avançado, né, com a parte de remediação automatizada e alguns relatórios de conformidade, né? A gente implementou ali o benchmark do CIS para poder facilitar e a gente também integrou com a categoria ali de PCI para focar na parte de gestão financeira. O resultado, o parceiro conseguiu melhorar aí em 4 vezes a receita, né, recorrente só com esse nível de serviço, comparando com o contrato que ele tinha anteriormente. Então, o Cyber Hygiene Score, né, o score de higiene, segurança, a postura de segurança melhorou de 42 para 87 em 60 dias. E eles passaram na auditoria com nenhuma conformidade crítica ali identificada. A gente também tem aqui um parceiro que está atendendo um cliente do setor de saúde, então é uma rede hospitalar com ambiente híbrido, então ele tem ambiente on-prem e nuvem, então ele tem ambiente on-prem para rodar algumas aplicações no local, então cada unidade tinha
um servidorzinho, mas as aplicações, a gestão, boa parte ali era em nuvem para facilitar uma gestão centralizada. Então eles tinham uma exposição, eles tiveram uma tentativa de ataque de ransomware e eles também tinham a questão de conformidade com o LGPD. Então a gente entrou com o que é o nosso pacote premium ali que a gente estava falando, do Thunder Cloud mais o CVM com os relatórios executivos mensais. Então a gente reduziu aí em 73% a superfície de ataque em 90 dias e a gente fechou um contrato de 24 meses com esse parceiro entregando para esse cliente, tá? Então, aqui o roadmap da parceria, tá? Da inscrição ao primeiro cliente em 90 dias. E isso aqui eu já entro também na questão que eu comentei com vocês da nossa campanha, tá? Então, deixa só eu abrir aqui. Então, aqui qual que é o roadmap? Então, nessa primeira semana, hoje a gente está começando o nosso ano fiscal, tá? O nosso ano fiscal vai de 1º de abril a 31 de março. Então, a gente está começando o ano fiscal aqui, então a gente está cheio de energia para poder começar com vocês. Então, nessa primeira semana, a ideia é que vocês passem por esse processo de onboarding nosso. Então, todos que tiverem interesse vão entrar em contato com o pessoal da Corp. O pessoal da Corp vai fazer essa intermediação. Vocês vão mandar as informações principais, como se vocês mandarem o cartão CNPJ de vocês para o pessoal da Corp, falar que vocês têm interesse em fechar parceria, eles já me passam isso. Eu vou confeccionar o NDA e o termo de parceria. Com base nisso, eu já devolvo para vocês assinarem. Vocês assinando, o nosso CEO assina, eu devolvo para vocês e a gente já tem a parceria formada. Com base neste passo fechado, eu já libero o acesso de vocês ao nosso tenant, tá? Ao tenant de vocês, com 15 licenças NFR para vocês terem acesso ao ambiente e começar a instalar os agentes no ambiente de vocês. Depois a gente vai para uma etapa de capacitação, então vocês vão ter o treinamento técnico e comercial com a nossa equipe, para vocês poderem ter a certificação. Com isso, a gente consegue avançar também para a definição de pacotes, se vocês quiserem. Depois a gente avança para uma prova de conceito, tá? A gente consegue começar a ofertar a POC para os clientes de vocês, e aí vocês vão contar com todo o apoio nosso da SecPod e da Corp durante toda a execução da POC. A gente tem aqui um caderno de testes para vocês poderem se basear e se apoiar, tá? E aí, na semana 7 a 10, a gente vai fazer acompanhamento e proposta, execução do caderno de teste, envio de proposta para 5 clientes-alvo da sua carteira. E aqui perto do dia 90, o objetivo é que a gente consiga fechar aí o primeiro cliente de vocês. Então, qual que é a campanha aqui, tá, pessoal? Como a gente está começando o ano fiscal, quero já começar o ano acelerando, botando o pé no acelerador. Então, eu já combinei aqui com a Gabi, com o Rina, com o César e com o Luiz, que a gente vai lançar essa campanha de incentivo. Então, que vocês identifiquem clientes dentro da base de vocês que tem potencial de adesão, de aderência, né, tem sinergia com a solução da SecPod. Então, qual que é a campanha? Os principais, né, os parceiros que trouxerem a maior quantidade de clientes para a POC e que ao final desse quarter o cliente fechar, né, fizer a compra aí do licenciamento com vocês, aqueles que estiverem, os 3 primeiros colocados, né, que trouxerem a maior quantidade de clientes que fecharem, cada parceiro ganha aí um voucher de R$ 250 no Outback, tá bom? Então, qual que é o processo? Então, vocês firmarem a parceria conosco, eu já vou liberar o acesso de vocês também ao portal de parceiros para vocês poderem fazer o RO. A gente vai fazer a capacitação, né, tanto técnica comercial quanto o overview da plataforma de parceiros. Vocês podem já começar a oferecer para os clientes de vocês para a gente poder rodar a POC. Eu vou mandar para vocês a documentação do caderno de teste para vocês poderem fazer a execução. E o objetivo é a gente ficar muito próximo aí do cliente e andar de mão dada com o cliente para que a gente consiga fechar a maior quantidade de clientes dentro desses 90 dias, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem acionar aqui o César, o Luiz, o Rina, a mim também. A ideia é que a gente possa ter aí uma parceria de sucesso e que a gente consiga acelerar aí nesses primeiros 90 dias da parceria de vocês, para que vocês também sintam o gostinho aí da parceria e vejam que é uma solução que tem muito potencial.